Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Então aqui hoje, nós vamos iniciar falando, até que você encontra aí, já vou só dando aqui uma dica. Vamos começar hoje falando de como Jesus agiu para escolher os seus discípulos. Depois nós vamos especificar esta questão discípulos, depois nós vamos especificar essa questão apóstolo e a consequência de tudo isso. Então serão 4 dias sequencialmente para darmos entendimento sobre o início da igreja, né? Que a igreja ela é fundamentada em cima disso tudo. A igreja que existe hoje, ela é fundamentada em cima disso tudo. Então nós vamos ficar 4 dias aqui, começando hoje, no culto de doutrina, para poder ministrar isso para a sua vida. Então, vamos ficar atentos. Mais uma vez eu digo a você, liga para alguém, me ligar não, manda uma mensagem para alguém para poder estar sintonizado aqui no culto de doutrina. Lucas 6, verso 12 a seguir, que diz assim, tomaremos por base desse texto para ministrarmos aqui hoje. Diz aqui na minha Bíblia, tem até um tema, né? A eleição dos 12, versículo 12 do Lucas 6. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vamos orar? Jesus, nesse momento, eu glorifico o Senhor e te adoro por estarmos aqui hoje para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio que o Senhor assim nos dá, e eu te glorifico por esta grande oportunidade, que assim, meu Deus, o Senhor vem nos ensinar, revelar o conteúdo aqui que nós acabamos de ler. Meu Deus, agora iniciamos hoje essa série de palestras, que estaremos estudando sobre o que o Senhor assim chamou os seus discípulos, elegeu eles, comissionou eles para poder fazer a consequência de todo esse trabalho. Por isso eu te peço direcionamento e unção para poder ministrar a tua palavra para a tua igreja. Eis-me aqui, eu dependo de ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Vamos lá diretamente ao assunto. Então aqui hoje nós vamos dividir isso em 4 etapas. A etapa que nós vamos dividir, eu vou dar subtema a isso. Então aqui nós estamos falando a respeito da eleição dos discípulos de Jesus. Então eu vou dividir isso em quatro subtemas. Primeiro, a escolha. Segundo, o ser discípulo. Terceiro, o ser apóstolo. E a consequência de tudo isso. Vou repetir. Primeiro, a escolha. Segundo, ser discípulo. Terceiro, ser apóstolo. E a consequência de tudo isso é a 4ª que nós iremos ministrar. E hoje nós vamos começar exatamente com a escolha, com o chamado. Vamos começar a entender como Jesus fez isso, procedeu para realizar isso. Nós vamos compreender exatamente esta formação da igreja, porque a igreja ela começa com o próprio Jesus. E Jesus, ele começa a chamar pessoas, e essas pessoas irão depois dar prosseguimento na propagação do Evangelho, pregar o Evangelho. E o Evangelho que nós conhecemos hoje é a atitude e a ação de Jesus de escolher discípulos, depois apóstolos, mas tudo isso aí tem uma consequência que é muito importante nós também aprendermos. Primeira coisa, ser chamado, eleito, eleição. Quando falamos dessa palavra eleição, talvez você vai achar que a eleição de Jesus faz uma escolha que proporciona algo que venha a ser distinto. Jesus ele não escolhe por aquilo que oferecemos.
Não, não é nessa palavra de escolher se é bom ou se é ruim. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos comprar uma roupa, por exemplo, vamos escolher a cor, vamos escolher a marca, a cor que nos agrada, a marca que nos agrada, vamos fazer uma série de exigências, aquilo que nos agrada, é uma escolha. Só que com Jesus nesse momento, não é dessa natureza, não é aquilo que agrada. Na verdade, nenhum desses discípulos dos 12 tinha nada para oferecer, ao contrário, é eles que precisavam, é eles que necessitavam, não tinha nada para dar para Jesus. Como também eu não tenho nada, no fim, nada para dar nesse sentido. Quando Jesus chega para poder comissionar eles e escolher eles, o primeiro posicionamento que eu quero destacar aqui é a oração. Jesus, no versículo 12, onde nós lemos, para ele poder fazer esta escolha, ele procede com oração. O versículo 12 diz assim: aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele não sai chamando pessoas aleatoriamente. Primeiro porque essas pessoas seriam aqueles que iriam dar prosseguimento ao evangelho que ele estava iniciando. Então, ele não sai escolhendo aleatoriamente. Ele primeiro ora. Quando eu vejo Jesus fazer isso, eu como ser humano, irmãos, por isso que muitas das vezes as pessoas não me entendem. Qualquer decisão que eu vou tomar na igreja, porque qualquer decisão da igreja é de grande relevância, é de muita responsabilidade, então eu tenho que tomar ela consciente e buscar a direção de Deus. Não posso fazer por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, ou por aquilo que os outros falam comigo. Isso é um perigo para quem lidera. Eu não posso agir segundo aquilo que os outros falam comigo, não. Eu tenho que seguir aquilo que o Espírito Santo me direciona. Jesus, ele me dá um exemplo. Antes dele ir lá, chamar as pessoas, chamar os discípulos, para que pudessem seguir ele, para que pudessem estar junto com ele, ele ora. Agora, eu como ser humano, limitado como sou, eu não vou fazer isso? Irmão, seria uma insanidade da minha parte, se eu não buscar, se eu não orar, se eu não clamar. Claro que Deus, irmãos, ele age no tempo dele, da forma dele. Jesus, para poder escolher os seus discípulos, ele orou. E diz a Bíblia aqui, irmãos, no verso 12 de Lucas 6, que ele orou a noite inteira. Irmão, ele ficou a noite inteira falando com Deus, sendo ele Deus, falando com Deus, para que assim pudesse direcionar ele nas pessoas que seriam os seus discípulos. A escolha foi baseada em oração. Olha, vou repetir aqui. Para Deus, Deus não escolhe por aquilo que nós oferecemos. Não é nesse sentido. Vou explicar daqui a pouquinho já com um texto bíblico. Mas Jesus, irmãos, ele age desta forma. Ele vai chamar os discípulos, mas primeiro ele ora. Estou falando de Jesus quando ele estava aqui na terra como ser humano, como pessoa. Assim ele fez. Hoje Jesus não precisa de orar para isso, não. Jesus não precisa de fazer isso hoje, não, porque ele é Deus. Ele sabe o amanhã. E ele conhece, antes de eu pensar, ele já sabe do que eu estou pensando ou daquilo que eu vou fazer. Então Jesus, ele age dessa natureza. Para poder chamar os seus discípulos, ele ora. Primeira coisa é orar. Para ele escolher os seus discípulos, ele pede orientação a Deus. E ele escolhe 12. Agora vamos entender essa escolha do número 12. Primeiro porque o Messias, ele veio para os judeus, veio para os israelitas. Primeira coisa que Jesus faz, ele faz um trabalho, elabora uma forma para poder atingir os judeus, para atingir os israelitas. E a primeira formação, ele faz da forma que era a formação da nação israelita, pois a nação israelita, ela vem da descendência de 12 filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos, que faz com que esses 12 filhos, essas 12 tribos, venham fundamentar uma nação, ser uma nação. E Jesus pega exatamente isto e escolhe 12 homens para prefigurar
as 12 tribos de Israel para ele fundamentar uma nova história. Agora, não um Israel da descendência de um homem, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jesus agora, ele por si só, escolhe 12 homens, para que assim nasce agora um novo Israel. Não um Israel de naturalidade humana, mas sim um Israel de naturalidade espiritual. Quando Jesus escolhe, quando ele coloca o número 12, coloca 12 apóstolos, é nessa direção. Porque Israel, a nação israelita, era fundamentada em cima de 12 homens, ou 12 pessoas, 12 filhos de Jacó. E Jesus inicia com 12 para dar a ideia da nova Israel, Israel agora espiritual, nascendo de Cristo, com 12 homens. Então, quando dá essa ideia de 12, é só para especificar para os israelitas, porque Jesus estava começando. Quando ele começa para poder falar com Israel, tanto é que os próprios discípulos, Jesus comissiona eles, chama eles, aí vou falar no discipulado, que vai ser amanhã, vou falar do discipulado, Jesus chama eles e manda eles ir lá para a nação israelita pregar. Então a primeira formação é de 12, voltada exatamente naquilo que eram as 12 tribos de Israel, porque Jesus queria que Israel nascesse agora, viesse a ser uma nação agora espiritual, e não uma nação meramente com naturalidade meramente humana, mas sim com a naturalidade celestial, descendente de Cristo. Por isso que dá exatamente essa tendência de 12, ok? Agora vamos nós compreendermos essa questão de escolha, que muitos de nós achamos que Jesus faz separação nesse sentido, esse eu quero, esse eu não. Como eu disse, a gente vai comprar um sapato, uma roupa, a gente vai escolher a marca, vai escolher a cor, a gente vai escolher aquilo que nos agrada. Mas a escolha para a salvação não é dessa natureza. A escolha para exercer o ministério, aí sim tem uma outra prerrogativa. Agora, a escolha para a salvação, não. A escolha para poder participar das bodas não é dessa forma que gente acha que é, não. Mas peraí. Então, como a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vou explicar isso à luz da Bíblia. Olha só, quando Jesus ele chama os seus apóstolos, ele chama eles, comissiona eles, para que eles pudessem ser de fato discípulos, apóstolos, mas tem a consequência disso, que nós iremos aprender. Pois bem, já compreendemos isso. A outra coisa que aqui, antes que eu quero falar da eleição, que Jesus e Deus sempre utiliza as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esses homens aqui, que Jesus escolheu, eles na verdade não tinham nada para oferecer. Mas aí vem a questão de ser discípulo, que a gente vai estar falando amanhã. Quando a gente é discípulo, aí a gente vai ter condições de fazer, não meramente de oferecer, mas de realizar. E Deus e Jesus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Irmãos, Jesus poderia escolher os escribas. Por que poderia escolher? Primeiro porque os escribas, eles eram doutores da lei, como diz aqui o Novo Testamento. Eles tinham conhecimento da lei de Moisés, os seus 600 e tantos códigos. Ele tinha conhecimento desses. Eles entendiam todos os códigos, mais de 600, quase 900, não me lembro agora com precisão. Mas eles tinham conhecimento de tudo isso. Ou senão um fariseu que também estudou e tinha como trabalhar o lado da religião. Um era aquele que era totalmente, como se fosse hoje um magistrado, que entendia de toda a lei e que ele sim poderia julgar, poderia dizer absolver ou condenar, porque ele era entendedor da lei, como se fosse um magistrado nos nossos dias de hoje. Mas Jesus não chega escolhendo esses que têm alguma coisa para oferecer. Não escolhe escribas e nem escolhe fariseus e nem escolhe os sacerdotes judeus. Essas três classes eram detentores de conhecimento, conhecia de tudo, eram doutores da lei, era estudioso da lei
e exercia a função de apresentar o homem a Deus, que era o sacerdote. Então, Jesus ele não chega escolhendo esses que tinham alguma coisa para oferecer. Jesus escolhe aqueles que não tinham nada para oferecer. Aí você vai querer me perguntar, mas por que Jesus fez isso? Irmão, não sei, ué. Isso é Ele. Não adianta a gente querer descobrir uma coisa, irmão, que só a pessoa que fez que pode nos responder. Ele quis assim. E Ele não escolheu quem a gente poderia presumir alguma coisa. Poderíamos, além de presumir alguma coisa, achar alguma coisa, sim, poderia, mas não é essa a questão minha hoje e nem vou entrar no mérito do assunto. Jesus não escolheu quem tinha algo para oferecer. Jesus escolheu aqueles que não tinham nada para oferecer. Porém, eu posso até presumir alguma coisa aqui só para a gente dar um destaque. Aqueles que poderiam oferecer, poderiam achar que a igreja seria fundamentada naqueles que eles já tinham conhecimento. Mas ali tem um outro, porém, também o orgulho. Porque não aceitaram a Jesus, não creram no Messias, porque estava esperando o Messias que descesse do céu, como Deus, como Ele é Deus, mas que não fosse daquele exato momento limitado, como estava, comendo pão, bebendo água, tendo fome, tendo sede, cansando. Então eles não achavam que Jesus viria dessa forma, mas eles achavam que Jesus viria e os livraria do Império Romano. Eles pensavam nisso, porque estava escrito lá na lei. Os escribas, os fariseus e os saduceus entendiam e sabiam que era assim. E assim os judeus não aceitaram e nem creram no Messias que Deus assim enviado. Aí Jesus escolhe outros que não tinha essa cultura, que não tinha conhecimento, que não entendia de nada disso. Irmão, não entendia de nada, não estudou nada disso, mas Jesus pega esses e chama esses, levanta esses, escolhe esses. Tem um outro porém também que a gente pode presumir, que os escribas, fariseus e saduceus, eles não poderiam e nem aceitaram, não poderiam e nem aceitaram a autoridade de Jesus. E Jesus, já sabendo disso, não foi neles. Jesus não perdeu tempo com eles. Jesus foi com aqueles que Jesus sabia que iriam aceitar o convite. Jesus não obrigou nenhum dos discípulos a ser discípulo dele. Não. Jesus os chamou, Jesus os conscientizou para ser e eles aceitaram. Aí que vem a questão da eleição. Vamos lá? A questão da eleição? Deixa eu ver aqui o meu anotado. Mateus 22. Mateus 22, abre a Bíblia por favor, Mateus 22, glórias a Jesus, versículo 1, aqui que nós vamos entender a questão da palavra escolha, por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas vamos entender isso aqui, que fala da parábola das bodas que nós já conhecemos, e em outro tempo aqui eu preguei sobre isso, e não vou falar no mesmo assunto, mas aqui para dar ideia, olha só. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seu servo a chamar o convidado para as bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, que está falando dos israelitas aqui, foi lá e chamou, mas não vieram. Irmão, a escolha de Deus é assim: Deus chama, Deus me chamou. E se eu não tivesse aceitado Jesus, eu não tenho a prerrogativa de ser escolhido. Eu não aceitei, eu não quis. Agora, se eu aceitei, se eu quis, aí sim, eu estou na qualidade de escolhido. Repito, não nessa forma de escolher alguém que pode oferecer. Não, eu necessitava. Jesus chegou até mim e me chamou, e eu aceitei o chamado, por isso que sou escolhido. Você aceitou o chamado, por isso que você tem a prerrogativa de ser chamado escolhido, porque você aceitou. Aqui nas bodas dá totalmente entendimento para isso, porque foi lá convidar os convidados, mas eles não aceitaram, cada um deu desculpa, não vou, não posso, comprei uma junta de boi, casei, comprei uma terra, não posso ir. Cada um diz, me dê por excusado, não vou poder ir. Então Jesus, Deus chama, mas quando não aceita, não está na qualidade de escolhido. Aqui, os 12 discípulos,
Jesus chama eles e eles aceitam o convite. Eles aceitam o convite. Quando aceitamos o convite para ser discípulo, somos escolhidos. Repito, a palavra escolhido não quer dizer que Deus separa um, gosta de um e não gosta do outro. Não é nada nesse sentido. Deus chama todos. Por isso que a Bíblia diz aqui, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí quando diz no original muitos são chamados, todos foram convidados, mas nem todos aceitaram, não quiseram participar do convite e estar nas bodas. Como aconteceu aqui. Logo depois, aqui, o Senhor dessa festa, dessas bodas, manda o seu servo ir para os valados, para as ruas, para poder trazer os mancos, os cegos, para poder ouvir a tua palavra, ou seja, participar, das bodas. Esses sim foram escolhidos porque aceitaram o convite. O ser escolhido é isso, aceitar o convite. Pois bem, já entendemos isso, que Jesus orou para escolher. No que diz respeito a escolher, não é no sentido daquilo que nós podemos oferecer, é no sentido de nós aceitar o convite, e os apóstolos aceitaram, os discípulos aceitaram o convite de Jesus, como nós lemos aqui no 6 de Lucas, que Jesus, após ter orado, chamou eles, um por um, e quando Jesus chamou eles foram aceitando o convite de Jesus. Pois bem, entendemos isso? Agora vamos compreender outro fator prerrogativo ou necessário que nós precisamos de colocar em prática. Entendemos a questão de escolha, entendemos que Deus usa as coisas loucas deste mundo, até não falei o texto, né? 1 Coríntios 1, 27 e 29. 1 Coríntios 27, 1, 27 e 29. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Quando fala escolher, irmão, não no sentido daquilo que alguém pode oferecer. Deus pega alguém que não tem nada para oferecer, alguém que não tem nada para dar, e ele faz com que essa pessoa seja um instrumento na mão dele. Assim como foi Pedro, como foi Tiago, como foi Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, o Judas Iscariotes, todos esses irmãos que ali Jesus chamou, eles foram instrumentos nas mãos de Jesus, foram instrumentos para poder iniciar a formação da igreja. Então Deus usou essas pessoas, tanto é, se não me falha a memória, não vamos estar falando bastante isso amanhã, que em Atos capítulo 4, Pedro e João estão perante aqueles que eram detentores da lei, conhecedores da lei, os sacerdotes, saduceus, fariseus e escribas, e eles ficam espantados com a forma que Pedro estava eloquentemente falando, e dizendo, mas não é esse aí indouto? Ou seja, esse não conhece o que nós conhecemos? Ele não estudou nada disso, como é que ele está sabendo tanto? Porque Deus pega aqueles que não são e faz eles serem alguma coisa, não por mérito próprio, mas porque Deus tem poder para mudar toda a ação e a estrutura, ok? Bem, já entendemos a chamada, aí Jesus vai chamar agora, eu vou descrever isso aqui agora para os irmãos, Jesus vai chamar agora, quando chama os seus discípulos, eles chamam de uma forma, irmãos, esses discípulos, convida eles, como nós lemos aqui, para serem discípulos dele, de uma forma que desses 12, cada um tem uma personalidade diferente uma da outra, cada um tem uma característica diferente um do outro, cada um é um tipo de pessoa, é um tipo de temperamento, cada um é diferente. Porém, eu vejo o seguinte, irmãos, todos nós somos diferentes, eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, isso é natural. Só que a gente precisa aprender a respeitar o pensamento do outro. Principalmente na área cristã. Temos que aprender a respeitar isso. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele já é sabedor que cada um tinha uma característica diferente um da outra. E quando eles se tornam discípulos, que nós vamos estar aprendendo aqui amanhã, Jesus vai moldar eles, é isso que eu vou ensinar aqui amanhã. Jesus vai moldar eles. Aí deixa eu dizer para vocês agora aqui, em poucas palavras, porque o tempo já está bem escasso. Hoje aqui estão falando só
da forma que Jesus elegeu, chamou os seus discípulos. Então, é a eleição. Jesus elegeu eles, chamou eles para serem discípulos. Jesus escolhe, irmãos, 4 pescadores. Jesus escolhe um coletor de impostos ou cobrador de impostos. Jesus escolhe, em alguns estudiosos afirmam que existia com uma semelhança de terrorista no meio deles, uma personalidade terrorista, um temperamento terrorista. Vou dizer o nome dele daqui a pouquinho. Segundo os estudiosos, pelo que a gente pode ver, pode ser isso mesmo na verdade, pelo que a gente vê nas características bíblicas, ok? Então ele chama 4 pescadores, chama um cobrador de impostos, com essa ideia de terrorista. Talvez você não vai querer concordar comigo, nem com os historiadores, ou com os estudiosos, mas dá a entender isso mesmo. Ele chama um que parecia não entender muita coisa, que é Felipe. Tomé, que tinha uma característica pessimista. Tomé tinha uma característica pessimista, tanto é que todas as vezes que a gente vai falar de uma pessoa, não seja Tomé, acredito, não seja incrédulo. O Judas, que o traiu, tinha uma característica muito diferente de todos os outros, tá? Talvez o Judas seja a pessoa mais centrada. Aí você vai pensar, mas que é isso, pastor? Talvez o Judas seja a pessoa mais centrada, e os outros sejam tem uma personalidade muito contrária daquilo que poderia ser. Tá? Talvez o Judas seja o mais centrado. E os outros 3 não têm assim uma história definida que a gente pode dizer para eles. Então vamos dizer, olha, Jesus chamou 4 pescadores de peixe. Chamou a Pedro, André, Tiago e João. Esses 4 homens eram pescadores. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Então aqui a escolha, quem Jesus escolheu? 4 pescadores. Qual é a profissão dele? Pescadores. 4 desses pescadores, aqui em Lucas 5, que também Jesus utiliza uma das ferramentas que Pedro tinha para sobreviver, que era o seu barco. Jesus utiliza o barco aqui para poder ensinar para uma multidão que estava ali à beira do lago. E logo depois, Jesus manda Pedro ir mais para fundo das águas para poder pescar. Eles vão lá e pescam. Mas quando eles voltam, chegam na beira da praia, um barco de Pedro cheio de peixe, com um barco de Tiago e João também cheio de peixe, Jesus, irmãos, diz para eles, no verso de número 10, 5:10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, e disse, Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Início da igreja. Aí o verso 11, olha só, quando Jesus fala com eles, não temas, de agora adiante, Pedro, André, Tiago e João, da agora adiante, vocês não vão ficar dentro d'água pegando peixe para comer, e nem para vender. Da agora adiante, vocês vão pescar vidas, homens, pessoas que estão distantes de Deus. Vocês vão ser pescador de pessoas que estão distantes de Deus. Aí no versículo 11, sabe o que esses homens fazem? Olha só, Jesus chamou, Jesus disse a eles que eles seriam, e eles aceitam. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí é a eleição. Jesus disse, da agora adiante eu vos farei pescador de homens e não mais de peixe. Peixe vocês era a profissão de vocês. Agora estamos iniciando um novo tempo. Agora, novo momento. Vocês serão pescadores. Jesus disse isso para eles, irmãos, e pronto. Imediatamente eles aceitaram o chamado de Jesus. Aí eles largaram tudo, largaram um barco, largaram uma rede, largaram a profissão, largaram a quantidade, dando 2 barcos cheios de peixe. Irmão, era muito dinheiro, não era pouco não. Eles não estavam acostumados a pegar tanto peixe não, meu irmão. Irmão, poderia ali ser um bom dinheiro, que poderia sustentar eles por um bom tempo, mas naquele exato momento, irmãos, eles abandonam tudo. Eles largam tudo. Embora, outra coisa muito importante, eles trabalharam a noite inteira para poder pegar, para comer e para vender, para sobreviver. E eles conseguiram. Imediatamente eles abandonam tudo, largam
tudo na praia e segue a Jesus. Ser discípulo é isso. Ser eleito é isso, é entender o chamado e agora seguir. E eles abandonaram tudo, deixaram um peixe, deixaram um barco, deixaram o remo, deixaram a rede, deixaram o lucro, deixaram tudo para seguir a Jesus. Jesus ofereceu dinheiro para eles? Não. Jesus estava oferecendo dinheiro para eles serem discípulos dele? Não. Jesus só informou para eles: não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. Só isso. E eles imediatamente seguiram a Jesus. Consequentemente, os outros apóstolos que Jesus escolhe, nós podemos até, de certa forma, vou falar aqui em poucas palavras, abra sua Bíblia lá em Mateus 10, que também vai falar a respeito dessa escolha, mas eu não tenho tanto tempo mais, cabe, nós temos que orar daqui a pouquinho. No capítulo 10 de Mateus, verso 2 adiante, fala, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Enfim, quando Jesus, irmãos, tanto também lá em Marcos 3, como em Lucas nós falamos, todos esses vão tratar desse mesmo assunto. É o chamado dos 12. Cada um deles tinha algo específico comum: temperamento, personalidade e característica. Por isso que primeiramente eles são discípulos, para depois ser apóstolos. A gente vai separar isso, né? Vamos entender isso. Mas primeiro a gente tem que entender o chamado, a eleição. Então Jesus não nos elege por aquilo que oferecemos, não. Ele nos chama, se nós aceitarmos, aí sim seremos eleitos por ele. Pois bem, compreendemos isso já, só eu dar aqui um outro destaque, compreendemos isto já, que eram pessoas pescadores, como Mateus era cobrador de impostos, como Tomé era um homem totalmente pessimista. Olha, irmão, de que Jesus estava rodeado? Rodeado de pessoas de forma distintas, em que ele precisava de tratar cada um desses, para que pudesse depois cumprir com os seus desígnios. Quais eram os seus desígnios? Continuar pregando as boas novas. Olha, com isso nós entendemos, eu vou caminhar agora já para finalizar, melhor nem dá para ir muito tempo mais. Com isso já entendemos, vou terminar aqui, vou fechar a Bíblia para não continuar empolgado. Já entendemos que quando Jesus nos chamou, ele nos chamou não por aquilo que nós tínhamos para oferecer. Ele nos chamou por aquilo que ele poderia trabalhar na nossa vida, para nós depois fazer. Ele nos chamou para ele, pode trabalhar, ele trabalha em nossa vida. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas ele nos chamou para nos dar perdão de pecados, e depois para nós sermos discípulos, e depois para nós sermos enviados. São 3 qualificações, 3 necessidades. Ele me chamou porque eu preciso de perdão. Depois que ele me chamou, ele me treina, que é discípulo, para mim depois cumprir com os seus desígnios. Então, quando eu entendo isso, tem um chamado, eu aceito. Tem um treinamento, e eu tenho que cumprir o treinamento. Quando eu cumpro o treinamento, depois sim, eu irei ter condições de cumprir com os seus desígnios. Entendendo isso, fica muito mais fácil de cumprir o ID do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, hoje nós iniciamos aqui essa série de palestras que vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Hoje falamos sobre a escolha. Quem eram essas pessoas? E não dá para entrar detalhadamente na vida de cada um. Não dá porque não há tempo para isso. Mas aqui eu fiz uma síntese para que nós possamos ter uma ideia, ok? Você que não aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus como seu Salvador agora. Aceita Jesus como seu Senhor agora. E você que não voltou para Jesus, volta para Jesus hoje. Anota um telefone aí, você vai poder se comunicar com um pastor ali na igreja, e ele vai poder atender você. Também é o WhatsApp, 3421-1588, 3421-1588. É telefone e é o WhatsApp. Você pode se comunicar lá. Olha, se você está aceitando a Jesus hoje, eu peço a você que amanhã de manhã, agora à noite não tem ninguém na igreja, mas amanhã de manhã, ou você manda uma mensagem, pode mandar mensagem que o WhatsApp vai estar funcionando. Pode mandar mensagem
dizendo, ó, eu aceitei a Jesus hoje, o meu nome é esse, o meu telefone é esse, o meu endereço é esse, para nós estarmos em contato com você, tá bom? Você que está aceitando Jesus, faça isso, ligue para nós, não tem como eu saber, mas se você me ligar nesse telefone, nós vamos anotar o teu nome e vamos manter contato e vamos cuidar de você, ok? Você que está voltando para Jesus, da mesma forma, ligue, já teve pessoa ligando para mim, já várias pessoas ligando para mim, falando, pastor, eu estou voltando para Jesus hoje, tá bem? Então você que já voltou para Jesus, pode ligar também nesse telefone ou mandar o WhatsApp para você informar que está voltando para Jesus, tá certo? Amanhã aqui, em nome de Jesus, no mesmo horário, vamos continuar e vamos falar sobre a palavra discípulo. O que vem a ser discípulo? Entendemos a chamada hoje à eleição de Jesus, ok? Meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua boa, maravilhosa palavra. Eu te adoro, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito e realizado assim em nossa vida. Por isso, meu Deus, recebe a nossa adoração. E agora essas pessoas que estão aceitando a Ti como Salvador, dá perdão dos seus pecados. E os que estão voltando para os teus caminhos, dê a roupa de filho. Portanto, meu Deus, eu te peço neste momento, conduz e guarde em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja, te espero aqui amanhã.